Aventureiros, eu sou o Luiz e você está no Monstros e Aventuras, seu almanaque virtual de faroeste e steampunk. E falando em steampunk, hoje falaremos sobre Fullmetal Alchemist, o live action que acabou de estrear hoje no Netflix e que já tinha ido para o cinema japonês no ano passado, fazendo altíssimo sucesso em 2017, inclusive com confirmação de continuação em 2018. Apesar do filme em si ele ser uma história complicada, toda fechadinha, né? Ele é um universo extenso que pode ser explorado de várias maneiras, tanto assim que ele originou-se de um mangá que foi publicado logo no início do século XX, duas vezes lançados no Brasil, o mangá, todo completo as duas vezes, chegou a ter 2 seriados também completos de anime, né? Sendo que mesmo aquele mais curtinho tem mais de 60 episódios, mostrando uma quantia enorme de coisas que podem ser desenvolvidas no filme, e um especial de desenho animado, inclusive. Agora, antes de falar especificamente do live action, dando aquele recado básico de que dê o seu curtir aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho, porque o Facebook ele não exibe todo o material que você pega e se inscreve para você. Ele pega, além de você ter que clicar no sininho, ele apenas seleciona o material que você curte com mais frequência. Então, se você quiser mais vídeos relacionados tanto do nosso canal quanto de outros, dê um curtir já aqui no nosso vídeo e nos outros do nosso canal. Prosseguindo, Fullmetal Alchemist conta as histórias de Alphonse e Eric, 2 irmãos que passam por uma grande tragédia familiar, a perda da mãe, e tentando reverter essa tragédia, eles acabam criando uma catástrofe ainda maior logo quando eles eram crianças. Por causa disso, eles entram pro governo como alquimistas do Estado, uma linha de alquimistas que funciona quase como se fosse um exército de cientistas dentro do governo, tanto realizando experimentos quanto indo atrás de quem pega e realiza experimentos ilegais de alquimia. Dentro desse processo, eles vão descobrir tantos projetos secretos dentro do governo, quanto terroristas absurdamente poderosos que planejam transformações brutais. Sendo que essa história ela tem todo um clima meio steampunk, por causa que ela é feita justamente na transição do século XIX por XX. Isto é, ela é inspirada na Alemanha, tanto que o líder do governo é chamado de Führer ainda por cima, da transição do século XIX para o começo do XX. O que tem tudo a ver com a história, já que a gente tem como o principal elemento a chamada alquimia, e é justamente nesse período onde a química da Alemanha está em seu apogeu, digamos assim, e isso permitiria a criação na Primeira Guerra Mundial das armas químicas da Alemanha. Logo, podemos ver toda a história de Fullmetal Alchemist, na verdade, como uma grande fábula sobre o uso da tecnologia e sobre até onde é ético ou não apenas de como você usa o conhecimento, mas das formas como você pega e vai atrás e busca esse conhecimento também. Então, o filme live action, ele, dentro das várias camadas dessa fábula científica que temos, ele pega e acaba se concentrando muito nos elementos muito ligados à história do próprio Frankenstein, digamos assim. Ele pode ser visto o filme com uma releitura da lenda da história do Frankenstein, que inclusive é a primeira história de ficção científica no estilo moderno, e uma das primeiras obras que na verdade trazem a reflexão sobre bioética para o rumo da ciência. Então, o que tem tudo a ver se a gente pensar que inclusive Frankenstein é justamente o nome da família do castelo de uma família real que existiu na Alemanha, cujas lendas do castelo de Frankenstein foram uma das coisas que inclusive inspirou a Mary Shelley a pegar e criar a obra. Então, estão vendo todo esse vínculo ligado justamente à questão da pesquisa científica e ao mesmo tempo as lendas alemãs como sendo fundamentais para a criação do Fullmetal Alchemist? Com isso, vamos falar um pouco sobre 3 elementos importantes, talvez até 4 elementos, que pegam e acabam permeando a obra. Em primeiro lugar, os círculos de transmutação,
Lembrando, inclusive, que esse reloginho não é um spoiler, porque é uma coisa extremamente comum e não afeta em nada a história, que justamente a forma redonda, por quê? Por causa que temos a questão seguinte, o círculo de transmutação na história é o elemento que é utilizado para pegar e realizar todos os encantamentos, feitiços, tá? Toda aquela coisa de raios e explosões que dão todo aquele aspecto místico para a história. E uma coisa bem interessante é que inclusive temos os ampliadores, que são na verdade os relógios usados pelos alquimistas do estado, que pegam e ampliam seu poder. E o que ocorre é que o círculo de transmutação ele acaba sendo uma coisa bem interessante, porque de um lado, quando você pega essa coisa do relógio, você descobre justamente que ele acaba tendo um papel bem semelhante ao papel da imagem das engrenagens na história das histórias steampunk. O que faz todo sentido, já que a história tem um clima steampunk, inclusive com tecnologias muito avançadas para a época, tipo mesmo para nossa época atual. O que faz todo sentido quando você pega e lida com a alquimia. Número 2, alquimia. O que é a alquimia e por que ela é retratada no desenho? A alquimia, ela é de um período da história da humanidade onde todo aquilo que a gente chamava de ciência, a parte mais de ciência prática, pesquisa, não era chamado de filosofia natural. E dentro da filosofia natural, você tinha os chamados alquimistas, que era o pessoal que justamente são os precursores da física, química e biologia moderna. A galera basicamente que fazia todos os experimentos físicos, químicos, tentando saber como o universo funcionava, né? E apesar de que a gente tem aquelas grandes histórias de que eles buscavam o elixir da vida eterna e a transformação do chumbo em ouro, existe uma questão muito maior, que é a questão do chamado Mercúrio filosofal, que a gente conhece como Pedra Filosofal. Que por que ter esse nome? Porque aquilo que o alquimista buscava era o chamado elemento primordial do qual seria composto todo o universo, e a Pedra Filosofal seria o elemento capaz de manipular esse elemento da forma que ele quisesse, podendo assim criar qualquer tipo de coisa. Então, a história toda do Fullmetal Alchemist, ele pega justamente essa questão dessa protociência, mostrando muitas vezes, mostrando novamente como ele é uma fábula da ciência, para pegar e do tipo ser o grande chamariz que atrás de onde os grandes alquimistas estão atrás, né? Então temos justamente essa busca primordial da ciência, que sejamos francos, dura até hoje, apesar da gente usar outros nomezinhos mais interessantes, né? Tipo teoria do todo, né? Do tipo falar de energia escura, tudo mais. Mas essa questão da pedra filosofal é outra busca fundamental que existe dentro da história, né? E sabendo um pouco do que é isso, do que é a pedra filosofal na história da humanidade, você entende agora um pouco mais do que é da história do anime. E lembrando que eu não vou comentar nenhum spoiler para pegar e não der problema. Número 3, temos a questão muito importante. Quando eu falo dos círculos e da questão das ferramentas, vocês vão descobrir que gente onde, teoricamente, eles não usam o círculo, mas na verdade é uma coisa um pouquinho diferente. No nosso mundo, a gente vê que, teoricamente, a gente normalmente transforma tecnologia em sinônimo de ferramenta, computador, celular, eletricidade, etc. Só que tudo existe, só que tudo, na verdade, são elementos criados pelo homem a partir das coisas ao seu redor. Então, na verdade, aquilo que, quando a gente se surpreende com personagens como MacGyver, por exemplo, capazes, com aquela velha piada de transformar uma gosma de mascar em um chiclete numa bomba, na verdade é que quando você conhece os elementos químicos que constituem os objetos do lado, assim como as formas básicas que são usadas na constituição desses objetos, retângulos, alavancas e ferramentas, você consegue teoricamente construir qualquer tipo de ferramenta que você quiser e realizar a criação de vários tipos de soluções básicas sem você precisar pegar e ter qualquer tipo de equipamento avançado. Isto é, ciência não equivale a você ter uma fábrica gigantesca produzindo as coisas, mas a capacidade de você usar o seu conhecimento para você criar ferramentas e mesmo usar suas ferramentas de formas criativas.
E por último, os homúnculos. Falar quem são os homúnculos na história ia pegar e estragar um pouquinho o assunto. Mas deixe-me te comentar o que os homúnculos existem na história real ligada diretamente à alquimia, para vocês entenderem melhor como é que essas criaturas surgem e existem dentro do universo de Fullmetal Alchemist. Na alquimia antiga, acreditava-se que seria possível criar seres artificiais chamados homúnculos e com várias lendas ao redor, tanto usando alguns deles como escravos ou ferramentas, como alguns deles como se fosse uma própria extensão do mago, do feiticeiro, como se fossem robôs guiados à distância. E algumas dessas histórias chegam a ser ainda mais antigas, com a ideia de que o homúnculo, sendo um humano em miniatura, na verdade seria um pedaço da própria essência do mago que ele deixaria lá guardadinho e protegido, e enquanto estivesse essa essência separada dele, o cara seria imortal e teria uma espécie de juventude e saúde eterna, até que fosse destruído o homúnculo. O que acaba saindo de várias histórias antigas, né, da história de que existe um objeto do feiticeiro, que é a fonte do poder dele, se destruir ele, vamos conseguir pegar e defender o castelo. Todas aquelas histórias que a gente gosta de pegar e jogar muito em videogames, em ler histórias de fantasia, né? Então, o homúnculo acaba ligado justamente a toda essa estrutura, tanto a criação do ser humano artificial, quanto a essa conexão direta da busca do ser humano em lidar com em achar sua própria essência de vida, digamos assim, e manipular ela. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo. Se quiserem saber mais ou que ampliemos o vídeo, por favor, entre em contato conosco, dê o seu curtir e lembre-se, vídeos que tenham mais de 100 likes, eles vão pegar e ganhar continuação. Então, galera, até mais!